Olá a todos. Bom, hoje eu quero fazer um terceiro vídeo falando sobre a predestinação bíblica, né? É um assunto bastante importante, certo? Para os eleitos. Pois bem, e hoje eu quero falar sobre os vasos de ira, os vasos de honra. Talvez eu nunca tenha explicado isso detalhadamente para vocês. Acho que vocês já ouviram eu falando sobre isso em alguns vídeos, sobre os vasos de ira e os vasos de honra, porque isso está ligado diretamente com a predestinação. Ou seja, no caso, o joio e o trigo, os ímpios e os justos, né? Os eleitos. E a gente vai falar qual é a função de cada vaso. E a gente vai falar como foi criado esses vasos, para que propósito. Isso tem base bíblica? Então a gente vai ver no vídeo de hoje. Vocês não precisam acreditar 100% em nada. Peguem a Bíblia, confiram, leiam e cheguem à conclusão de vocês, certo? Só peço isso. Bom, então vamos lá, vamos por parte. Bom, então nós vamos ler Romanos, certo? Romanos capítulo 9, dos versículos 6 ao 24, certo? Então a gente vai ler tudo isso e chegar a uma conclusão. Vamos começar. Bom, não imaginemos que a palavra do Criador Yah possa ter falhado, ou seja, jamais pense isso, certo? Porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis, nem por serem descendência de Abraão se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a tua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos do Criador Yah, mas os filhos da promessa, e é que são considerados como descendentes de Abraão, pois foi assim que a promessa foi declarada. No tempo certo virei novamente e Sara dará à luz um filho. Esse não foi o único evento, certo? E também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo progenitor, nosso pai Isaque. Então, vamos continuando aqui. Dos versos 6 ao 24, certo? E depois a gente vai ler outros versículos e a gente vai chegar a uma conclusão com tudo isso. Pois bem, então vamos lá. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, ou seja, antes deles terem nascido, né, para que o plano de Yah, o Criador, segundo a eleição, permanecesse inalterado, veja bem, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama. Ou seja, não é pelas obras que você identifica se uma pessoa é vaso de ira ou vaso de honra, certo? Porque tanto vasos de ira ou vasos de honra pecam. Só que a eleição incondicional, a eleição, como está dizendo aqui, inalterada, para que ela permanecesse inalterada, certo? Ele escolheu um dos gêmeos, certo? Antes deles terem vindo ao mundo ou terem realizado qualquer tipo de obra, certo? Então foi-lhe dito, o mais velho servirá ao mais novo, certo? No caso, o primogênito. Então, tá dizendo aqui, ó, como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Mas aí você vai perguntar assim, ué, Lucas, mas se Esaú era o primogênito, por que o Criador escolheu por que o Criador escolheu Jacó, se Esaú era o primogênito? Sabe por quê? Porque isso foi escolhido lá antes da fundação do mundo, certo? Ele não escolheu ali na hora de antemão, não, isso já foi planejado há muito tempo, isso já foi planejado antes do Criador ter fundado o mundo, certo? O Criador ele já desenhou a história antes de ter criado tudo, pela presciência dele. Isso só mostra a soberania do Criador, certo? Então, antes da fundação do mundo, ele já havia escolhido Jacó. Ele já havia escolhido quem seriam os descendentes de Israel. Ele já tinha escolhido quem seria salvo. Ou seja, o Criador ele escolheu Israel, certo? Só que há povos também entre os gentios, obviamente, né? Que também fazem parte desse grupo de eleitos do Criador, certo? Ou seja, os gentios hoje, através do sangue do Messias e a Ruxa, os gentios têm a chance de se redimir, certo? Porque o Criador criou a salvação antes de ter fundado o mundo, antes do homem ter pecado, percebe? Porque ele já sabia de tudo que ia acontecer, certo? Então, que conclusão podemos tirar? Diz aqui, acaso o Criador Yah não é justo? Bom, de maneira nenhuma, ele é justo, óbvio. Porquanto ele declara a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Ou seja, ele tem misericórdia de quem ele desejar ter misericórdia. Percebe? Porque ele é soberano. Ele criou tudo isso aqui. Certo? Nós temos que, tipo assim, que ser gratos a todo momento. 100% grato de estar fazendo parte dessa obra aqui. Certo?
Ou seja, ele faz o que ele quer, porque ele é o criador, ele realmente tem livre-arbítrio. Apenas ele, não nós não temos livre-arbítrio, certo? Ele tem misericórdia de quem ele quiser, percebe? Pois bem, então vamos pular para outros versículos. Continuando aqui em Romanos 9. Assim, né, versículo 16 vai dizer também: assim, claro, está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano. Ou seja, isso não depende do nosso esforço, a gente não tem livre-arbítrio para escolher o Criador, ele que nos escolhe. Mas da maneira como Iá, o Criador, Yahweh Tsevaot, focaliza sua misericórdia. Ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Pois, diz a Escritura ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Ou seja, eu já falei disso em versículos em vídeos passados, que o Criador usou o faraó, endureceu o faraó para mostrar a glória dele ali no Egito, certo? Quando ele tirou nossos antepassados dessa escravidão, os israelitas. Então, é uma pergunta que eu vou fazer agora. Faraó, ele teve livre-arbítrio naquele momento? Não, ele não teve livre-arbítrio, porque o Criador escolheu endurecê-lo, certo? Ou seja, qualquer tentativa de livre-arbítrio o Criador cortou ali na hora, percebe? Então, às vezes, muitas das vezes, as peças que você usa são imperfeitas, mas o propósito do Criador é perfeito. As peças, às vezes, que são usadas, muitas das vezes são imperfeitas, mas o plano, o propósito dele é perfeito. Ou seja, tudo foi feito para glorificar o Criador. Até o mal que você vê no mundo é para glorificar o Criador, porque tudo isso está na palavra. Tudo ele disse que aconteceria e a gente vê acontecendo. Percebe? Portanto, ele tem misericórdia de quem desejar, certo? Tem misericórdia de quem ele quer. E ele endurece o coração de quem quer também, como ele fez com o faraó. Certamente me perguntarás, por que o Criador ainda nos culpa? Pois, quem pode se opor à sua vontade? Percebe? Quem pode se opor à vontade do Criador? Absolutamente ninguém, porque ele é o soberano, ele criou a vida, ele criou tudo. Se não fosse por ele, nós não existiríamos, nada disso aqui que a gente vê hoje existiria, percebe? O Criador criou vasos de ira para dar a Satanás e vasos de honra para dar ao Messias, certo? Então, versículo 20 vai dizer, ainda em Romanos 9: todavia, quem és tu, ó homem, para questionares o Criador? Percebe? Quem és tu, ó homem? A própria Bíblia pergunta, né? Quem és tu para questionar o Todo-Poderoso? Porque o que a gente mais vê no mundo é as pessoas querendo questionar o caráter do Criador, pessoas que têm perguntas, só que elas estão encontrando essas respostas, procurando as respostas em todos os lugares errados e não na Bíblia. Então, diz o seguinte aqui, ó: quem és tu para questionares ao Criador Iá? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador dizendo: por que me fizeste assim? Ou o olheiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para usos menos honrosos? Ou seja, a Bíblia aqui nesse versículo de Romanos 9, versículos 20 e 21 deixa bem claro a questão dos vasos de ira e vasos de honra. Ou seja, o Criador pode sim criar um vaso para fins nobres, para redenção, e outros para menos honrosos, para destruição, certo? Pois bem, mas o que tens a dizer se o Criador suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder? Então qual o propósito dele ter criado os vasos de honra? Quer dizer, desculpa, qual o propósito dele ter criado os vasos de ira? Ou seja, por que eles foram criados para a destruição? Para manifestar a glória do Criador. Ou seja, então tudo isso, essa podridão que a gente vê no mundo, desses ímpios, desses governantes ímpios, dessa elite que nos controla, que nos escraviza, a gente vai ver o poder, a ira do Criador sendo levantada, derramada em cima deles, certo? E a gente vai ver, vai ficar como testemunha para glorificar o Altíssimo. Então, perdão, galera. Então, isso era para manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, né, do Criador, a fim de que fossem conhecidos as riquezas da sua glória, para com os vasos de sua misericórdia, no caso os vasos de honra, que preparou com grande antecedência para a glória. Ou seja, então ele preparou com grande antecedência, antes desses vasos terem vindo ao mundo. Então, no período quando ainda não havia tempo, foram criados vasos para destruição e vários vasos para redenção. Ou seja,
os vasos de ira os vasos de honra, desculpa, antes deles terem nascido, antes deles terem vindo à Terra, antes de terem sido criados, o Criador já os predestinou para a salvação. Porém, quando os vasos de ira nascem aqui no mundo físico, a gente acaba se tornando vaso de ira. Por quê? Porque a natureza humana é falha. A Terra está contaminada pelo pecado desde Adão e Eva. Então todos pecaram porque estão destituídos da glória do Criador, porque Adão e Eva pecou. Então fez com que todos ficassem destituídos da glória dele, certo? Porém, os vasos de honra, quando eles são modelados e se tornam uma nova criatura, eles se tornam de honra. Vasos criados para dar ao Messias e a Ruxa. O Criador criou para dar ao Messias, certo? Para os vasos de honra fazerem parte da igreja e terem chance da vida eterna, percebe? Então isso foi predestinado há muito tempo. Antes da fundação do mundo, o Criador já escolheu tudo, percebe? Ele já desenhou a história, porque ele sabia que Satanás ia ganhar a terra com o pecado de Adão e Eva, porque ele sabia que eles iriam pecar. Então ele precisou criar vasos de ira para dar a Satanás, percebe? Bom, então, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte: porque o Criador Todo-Poderoso Yahweh Tsevaot não nos destinou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação, por intermédio de nosso Salvador, Yahushua HaMashiach. Então, Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, a primeira criação foi o Messias, a salvação. O Altíssimo já imolou o Cordeiro antes de ter criado de ter criado o mundo, antes de ter criado as coisas físicas. Ele já tinha predestinado a salvação, já tinha imolado o Cordeiro, já foi destinado, já foi predestinado, melhor dizendo, que ele seria o Cordeiro, ele seria o primogênito entre muitos irmãos, entre toda a descendência de Israel, escolhida pelo Altíssimo. Pois bem, Romanos 8, versículo 30 diz: e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, ele predestinou pessoas, ele chamou pessoas, e igualmente ele justificou essas pessoas, e também glorificou no final essas pessoas, receberam corpos glorificados, e tudo isso já foi predestinado. Judas capítulo 1, versículo 4 diz: porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, ou seja, antes da fundação do mundo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça do Criador, o soberano, em libertinagem e negam também Yahushua, nosso único soberano e Messias, nosso único Salvador. Percebe? Romanos capítulo 11, versículo 7 vai dizer: a que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam, e os demais foram que? Endurecidos. Então, esse endurecimento de coração se deu por parte do próprio Criador para cumprir o propósito dele, porque tudo isso faz parte do propósito dele. Então todo o propósito dele é perfeito. Tudo que ele planejou é perfeito, porque nada do que ele faz, certo, é errado, certo? Porque ele é incapaz de errar, ele é infalível, certo? Porque a presciência dele é uma coisa que está além da nossa compreensão, está além do que a gente pode ver. Como diz aqui em Provérbios, capítulo 16, verso 4, que diz: o Criador criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Tá entendendo? Então, quem lê a Bíblia, certo, não cai em nenhum tipo de engano, certo? Se você lê a Bíblia, você encontra todas as respostas para todas as suas perguntas. Mas o mal das pessoas do mundo, o mundo que nega a Bíblia, elas estão fazendo o oposto. Elas estão procurando as respostas em lugares errados e chegando a conclusões erradas, certo? Porque o que a gente mais vê no mundo é engano. O que a gente mais vê no mundo é tudo é toda uma subversão moral, certo? Tudo isso imergindo num ponto que faz as pessoas ficarem contra a Bíblia, que faz as pessoas se rebelarem contra o Criador, a achar que não tem leis para seguir, certo? A achar que não tem mandamentos para seguir, a achar que tipo assim,
que ela levando uma vida de libertinagem, isso vai levar ela por um caminho bom, etc e tal. Mas não é assim que funciona, percebe? Então o Criador criou tudo com um propósito bem definido, certo? Então, enquanto aguardais do céu seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, e arruxa, é ele que nos livra da ira que certamente virá, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, e Colossenses, capítulo 3, verso 6, diz o seguinte: é por causa dessas práticas malignas que vem a ira do Criador sobre os que vivem na desobediência. Ou seja, os vasos de ira, eles sempre vivem na desobediência, sempre vão viver, né? Os ímpios, eles nunca vão aceitar a salvação, nunca vão aceitar um Messias para serem salvos, nunca vão aceitar a verdade, percebe? Vão continuar sempre na desobediência e na iniquidade e serem destruídos para a glória do Altíssimo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte: e pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Ou seja, então o Criador predestinou vasos para condenação e predestinou vasos para a salvação. Tudo isso para mostrar a glória dele, certo? Então eles tropeçam na palavra por serem desobedientes, certo? É isso que a gente tem que ter em mente. Bom, então, na imagem da esquerda, nós temos os vasos de honra, os eleitos, exultando a cabeça deles para o alto, sabendo que a redenção deles está perto, certo? Esperando o Messias, certo? O verdadeiro Messias de Israel, certo? Que virá para resgatar as tribos perdidas, as ovelhas perdidas. E na imagem de baixo, da direita, nós temos os vasos de ira, vasos dados a Satanás. Nós temos de quem? Só pessoas que fazem parte da elite, pessoas que são a favor de redução populacional, esterilização em massa, são a favor de aborto, são a favor de feminismo, são a favor de ideologias de gênero para destruir a família tradicional, porque o foco deles é a destruição dos princípios morais da família, certo? Corrompendo assim o lar das pessoas, porque o que eles querem induzir é isso, pessoas dos mesmos gêneros se relacionando para que elas não possam procriar, ou seja, eles têm o controle de natalidade do mundo. Então eles brincam de ser deuses. Quer dizer, brincam de ser o Criador, né? O homem sempre brincando de ser o Criador. Mas um dia todos eles serão destruídos, certo? Todos eles serão julgados, vão dar conta, vão prestar conta de tudo que fazem, certo? E a gente vai testemunhar isso, certo? E glorificar o Criador, certo? Porque a gente sabe que tudo foi criado com um propósito bem definido e tudo no mundo é para dar glórias apenas ao Criador e reconhecer que apenas Ele é soberano. Ele controla toda a situação, percebe? Pois bem. Então, temos que ficar cientes do seguinte, que o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, é soberano e fez os vasos da destruição para tornar conhecido sua ira e seu poder, como ele mostrou sua glória no Egito, né? Como o Criador Yahweh mostrou a glória dele no Egito, destruindo o faraó, libertando assim o povo que estava cativo das mãos dele, né? Do mesmo quando o povo era escravo, nossos antepassados, e ele nos libertou, mostrando assim a glória dele, certo? Ah, Lucas, mas eu acho isso injusto. Então quem é você para questionar o Criador? Hein? Como pergunta a própria Bíblia, como diz a própria Bíblia, quem é você para questionar o Criador? Eu não questiono o Criador, porque eu sei que ele criou tudo isso. Então ele faz o que ele quiser, porque a criação é dele, certo? Ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Nós não somos nada, nem ninguém, certo? Pois bem, nós não podemos ser vasos rebeldes. Nós temos que abaixar a nossa bola, entender que somos falhos, pecadores e que precisamos dele. Bom, acho que é isso. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.